a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vossa divino Filho, ó Maria, abençoai-vos a Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos adentrar no mistério de suma importância para nós, porque nós falamos da consagração a Nossa Senhora, nós falamos que devemos nos entregar à Virgem Maria, nós falamos que a Virgem Maria é o meio para que nós temos para chegar a Deus, nós falamos de verdades de fé acerca da Imaculada, mas para quê? Para quê? Existe algo que é essencial. Nenhum devoto de Nossa Senhora ele se aparta de Jesus. E a nossa consagração a Nossa Senhora, ela tem como fim principal Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Você tem que gravar isso no teu coração. No início dessa pregação, eu quero que você grave isso no teu coração, que o amado quer ser adorado. Grave no teu coração essa verdade. O amado quer ser adorado. Mais do que isso, o amado tem que ser adorado. Mais profundo ainda, nós necessitamos amar o amado. Nós necessitamos amar, adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Eu lembro aqui de São Francisco de Assis, em que ele, chorando em lágrimas, dizia: o amor não é amado, o amor não é amado. Você olha para o mundo hoje, como já foi dito, devassidão, crime, tudo. Nós dizemos: o amor não é amado, Cristo não é mais amado, Cristo está sendo rejeitado, Cristo está sendo jogado de lado. Nós precisamos amar o amor. Nós precisamos amar Jesus no Santíssimo Sacramento. Se o mundo não ama, nós amamos. O anjo aparece em Portugal em 1917, antes da Santíssima Virgem, e ele aparece e ensina essa bela oração que creio que todos nós conhecemos. Mas ela não pode ser apenas uma oração feita da boca para fora, ela tem que ser algo vindo do meu coração. O meu coração tem que ser um coração reparador, um coração de um escravo da Virgem Maria, um coração de um fiel devoto da Virgem Maria, tem que ser um coração reparador. Por isso nós devemos rezar com a alma essa oração que o anjo de Portugal, o anjo da paz, ensina para os pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Se o mundo lá fora não quer adorar, se o mundo lá fora não quer amar o amor, nós devemos amar, nós devemos adorar por eles, nós devemos amar o amor, nós devemos amar aqueles a quem rejeitam e pedir para que não que sejam condenados para o inferno, mas devemos clamar misericórdia. Pois foi dito na primeira pregação que diante de Deus estão os anjos pedindo justiça por causa dos nossos crimes. Mas a justiça cessará se nós estivermos unidos ao coração da Virgem Maria, prostrados diante do trono da misericórdia, que é Jesus no sacrário, e clamar misericórdia. Aqui está o segredo para o mundo. São João Bosco, ele teve uma visão, um sonho profético. Ele via no final da igreja, no final dos tempos, que a igreja não acabará nunca. O final dos tempos, o fim dos tempos, esse século, a igreja como uma barca passando no mar, uma grande tempestade, inimigos ferozes, e essa barca era segura, era sustentada por duas colunas que o Papa ligou, e essas colunas, de uma estava o Santíssimo Sacramento e no outro estava a Santíssima Virgem Maria. Este encontro, e todo encontro mariano, ele é profético por isso.
Porque se for um encontro genuinamente mariano, ele vai ligar essas duas fontes que nós devemos alcançar a nossa salvação, a nossa santificação e a conversão do mundo, pelo rosário, ou seja, pela coluna da Santíssima Virgem Maria e pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Você não pode deixar de compreender esta verdade. Nós precisamos do nosso rosário e nós precisamos adorar Jesus. Nós precisamos adorar porque nós não temos amado suficientemente a Deus. O mundo não tem amado nada a Deus, mas nós precisamos amar. Por isso, Nossa Senhora quer levantar nesta paróquia um exército de adoradores do Santíssimo Sacramento. Pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, que amem Jesus, que não queiram só a farra, a consolação. Claro, Deus consola, é muito bom, eu experimento. Mas é necessário pessoas que diante do altar prostrem os seus joelhos e adorem a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo foi mais além, se fez pão, aparência de pão, tem gosto de pão, mas é o próprio Deus. Nós precisamos amar, nós precisamos adorar a Deus no Santo Sacramento. Grave isso no teu coração. O amor, Jesus quer ser adorado por você. Ah, mas tantas pessoas já adoram. Não, Ele quer ser adorado por você. É por você. O ser humano, ele foi criado para amar a Deus. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, o que é que nós estamos amando? Medite isso no teu coração. Se eu não amo a Deus, se eu não adoro a Deus, eu estou adorando o quê? Ame o amor. Ame aquele, o único que pode te dar felicidade. Só Jesus. Por isso vai dizer Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte, a paciência tudo alcança. Só Deus basta. Pode te faltar tudo. Você pode não ter apoio de ninguém, as pessoas podem não te compreender, ninguém te quer, ninguém te ama, mas ali está aquele que te ama, o Sacrário, Cristo, vivo, real e ressuscitado. Eu não tenho nenhum ombro para chorar, ali está. Chore aos pés de Jesus, o Santo Sacramento. Ame a Ele, não as pessoas, não as coisas, mas a pessoa, o Cristo que se fez carne, está ali no Sacrário. Você tem que ser um adorador de Deus. Adorador de Deus. Quem está com a Sagrada Escritura, abra por favor em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo 37. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto, e dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus, no meio da multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos deste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos,
que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitado. São palavras da salvação. Veja as palavras do amor. Veja as palavras de Jesus para mim e para você nesta tarde. Se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Só Deus pode te dar a paz. Cristo é o príncipe da paz. Você tem que entender que só Jesus pode te dar a verdadeira felicidade. Ninguém mais pode te dar. Ninguém é fonte de felicidade. Humanamente, aqui nesse plano, só a Imaculada é a fonte que nos alimenta de Jesus. Mas quem vai te saciar é Jesus, não sou eu. Você tem que entender isso, que a felicidade não está nas coisas, que a felicidade não está nas pessoas, que a felicidade não está em eu ser rico, eu ser pobre. A felicidade está em amar a Deus sobre todas as coisas. A felicidade é o próprio Cristo. Você tem que entender isso na sua vida, porque senão você vai continuar sendo uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que até começa a ir para a igreja, mas não entrega a vida para Deus. Eu quero te dizer, Deus se entregou totalmente por você. Se entregue toda a Deus. Deus fez carne e habitou entre nós. Deus foi menino, Deus foi adolescente, Deus foi adulto, Deus morreu na cruz por você. E não só, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. E Ele cumpriu sua promessa, porque Ele está ali no Santíssimo Sacramento, Ele está no Sacrário, Ele está lá na hora que você quiser visitá-lo. Jesus está lá, é vivo, é real, o Cristo ressuscitado está lá. Você tem que aprender que Ele é que vai te dar felicidade. Você tem que ser um verdadeiro adorador, porque busca nos mortos aquele que está vivo, porque busca a felicidade naquilo que dá morte, porque buscas a vida naquilo que te mata. O pecado te mata, mas ali está aquele que veio para matar o pecado em nós e nos dar vida. Adore o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque aqui está. Se você conhecesse, se eu conhecesse aquele que pode me dar a paz. Pense no teu coração. Você tem paz? Pense, eu tenho paz. Você tem paz? Pergunta no teu coração: qual foi a última vez que você comungou de maneira bem, tendo confessado, arrependido dos pecados, que você fez uma bela ação de graças? E a ação de graças não é belas palavras. Você não precisa falar nenhuma palavra. Já disse Santa Teresa de Ávila: a oração não consiste em falar muito, mas em amar muito. Perguntava para São João Maria Vianney, que passava horas diante do Santíssimo Sacramento: o que você fala para Jesus? Ele: nada, eu olho para ele, ele olha para mim. Assim deve ser a nossa adoração, quando nós não temos palavras, mas continuamos adorando o Senhor. Qual foi a última vez? Será que nós já amamos o Senhor? Será que nós temos amado o Senhor? O Senhor está gritando: eu desejo ser amado, eu desejo ser adorado por vós. E nós, querendo paz, querendo felicidade e buscando em tantas coisas, me desculpe, vamos morrer e não vamos achar, porque a felicidade só está em Jesus. Nós precisamos aprender essa verdade. A felicidade só está em Jesus. Só o Cristo ressuscitado, só o Cristo na Santíssima Eucaristia nos dá a verdadeira felicidade. A Eucaristia nos planifica, ela nos diviniza, porque é o Deus que se faz carne na minha miséria. É a misericórdia de Deus que se encarna na minha miséria, na minha podridão. Por isso que nós devemos confessar sempre, estar sempre com o Senhor. Mas por que nós estamos rejeitando a Deus? Por que nós não estamos adorando ao Senhor? Se nós somos devotos de Nossa Senhora, nós aprendemos nela, que é a mãe da Eucaristia, a como adorar o Senhor. Eu sou devoto de Nossa Senhora, mas não adoro ao Senhor sendo devoto nada, porque o fim da devoção à Virgem Maria é o Senhor Jesus.
E para nós católicos é o Santíssimo Sacramento. Porque São Luís Maria Grignion de Montfort ele vai dizer que Jesus ele não é amado, não é conhecido porque Nossa Senhora não é conhecida. E ele vai dizer melhor ainda, pelo fato de Nossa Senhora não ser conhecida, Jesus não é conhecido como deve ser. Muitos falam de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas poucos falam o que Jesus é. O Jesus é o santo sacrifício no altar. Jesus é o Santíssimo Sacramento. Jesus é o que se entrega na Santa Missa. Aqui a missa não é um teatrinho, não é a partilha do pão. Você quer a partilha do pão? Vote num candidato aí que vai dar pão e leite. Aqui não é partilha do pão, aqui é o corpo e o sangue do Cristo. Aqui é a carne de Jesus, aqui é o sangue de Jesus. Você tem que aprender essa verdade. Você tem que aprender a verdade. Que Jesus, ele é sacramento. Que Jesus, ele é o Santíssimo Sacramento. Que Jesus entregou a sua carne por nós. Que Jesus nos deu toda a sua carne por nós. A sua carne é verdadeiro alimento. E o que é que nós vamos fazer? Nós só temos a missão de adorar o Senhor. Quem quiser abrir, mas para não perder muito tempo, no Evangelho de São João, no capítulo 6. No dia que um pastor protestante fizer uma pregação sobre isso, vocês gravam e mandam para mim. Porque eu nunca vi algum protestante citar esta palavra. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus ele vem matar a fome da humanidade. A humanidade tem fome e sede de Deus. Já vai dizer Davi: minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Deus vem matar essa sede de Davi, entregando o próprio sangue. Deus vem matar a nossa fome. Deus vem matar a tua fome. E por que nós vamos comer lavagem dos porcos do pecado, se nós temos a carne do Senhor para nos alimentar? Lembra daquilo que falávamos no final da pregação, durante o momento de oração? Daquele homem que mandou chamar um padre na hora da morte. E quando o padre chegou, ele falou: padre, eu estou morrendo, com fome e órfão de mãe. Virou para o lado e morreu. Não deu nem tempo de ser atendido pelo padre. Depois contaram, tratava-se de um protestante. Meu irmão, minha irmã, se você é católico, você não é nem órfão de mãe e nem passa fome. Você tem o pão descido do céu. Você tem Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Você tem a Virgem Maria. Você tem tudo. Você tem Nossa Senhora. Você tem Deus que se faz carne por nós. O Deus que se entrega em adoração, que se entrega em alimento, que se torna um conosco. Você quer mais o quê? Deus deu tudo. Ele se deu a si mesmo. Deus ele não podia mais dar nada para a humanidade, e ele não tendo nada para dar, ele se deu a si mesmo, e ele deu a própria carne. Não é o Anderson que está falando, é a palavra de Deus que diz. Jesus disse: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E segue Jesus no versículo 53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Será que não é por isso
que a humanidade hoje está deteriorada pelo pecado? Será que não é por isso que os jovens lá na Suíça, na Suécia, se suicidam? Jovens de 19, 20 anos, pegam seus carros importados, colocam a 100, 200 por hora e tacam no muro e se matam desse jeito. Porque não comem a carne de Deus, porque não se alimentam daquilo que é essencial. E você pode buscar em qualquer coisa. Se você não se alimenta do Senhor, você não tem a vida em você mesmo. Por isso, a quantidade de jovens que se suicida, que destrói a vida no álcool, nas drogas, bebe, está no alcoolismo, se entrega à prostituição, vem a maconha, vem a cocaína, vem a merda, vem o crack. E o demônio não para de inventar, vem o óxido também, e vem droga matando a juventude. Mas por que a pessoa está buscando isso? Se ela tem aquilo que a palavra de Deus vai dizer no livro do Apocalipse, do capítulo 2, se não me engano. A pedra branca. Que pedra branca é essa que o Senhor vai dar, que tem um nome escrito? Qual é a cor da Eucaristia? Essa pedra que os vencedores ganham é o corpo do Senhor. Nós buscamos fora, como diz Santo Agostinho, eis que buscava fora aquele que estava dentro. Nós estamos buscando fora da igreja aquele que está ali. Droga não vai te dar felicidade, namorado não vai te dar felicidade. Esse namoro impuro não vai te dar felicidade. Você pode namorar, pecar contra a castidade, o que for, não vai saciar. E se continuar errado, vai casar, depois vai estar querendo pedir divórcio aí, querer que a igreja legalize. Mas por que começou tudo errado? Porque não começaram no altar de Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, principalmente menina, quer buscar a felicidade. Isso é próprio do ser humano, buscar a felicidade. Aí a menina, ela quer a felicidade, chega o rapazinho, até dentro da igreja, sorri para ela sorri para ele, ó que bonitinho, se apaixonam. Só que eu vou dizer, esse garoto, ele não vai te dar felicidade. Se ele for católico, ele vai te ajudar a ser feliz no altar do Senhor. Mas esse aí, que com menos de um mês de namoro, já está querendo ofender a castidade, já está querendo te levar para fazer coisa que não presta. Ah, mas eu gosto tanto dele, ele vai mudar aos poucos. Vai mudar. Aí casa. Quantas pessoas casam com um homem que não presta, sabendo que não presta, e fala, não, mas depois ele vai mudar. Não muda. Só que a pessoa, ela quer o quê? Ela quer ser infeliz? Não, ela quer ser feliz. Só que a felicidade dela está na pessoa. E a única pessoa que pode dar felicidade é Jesus. A palavra de Deus, o Cristo fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Você pode namorar com quem for, você não vai ter vida em você mesmo, se você não estiver unido com o Senhor. Você pode se unir com quem você quiser carnalmente, mas se você não se unir com o Senhor Jesus no santo sacrifício da missa, comungando o corpo dele, você não vai ter felicidade. Você pode ter um prazer, mas São João da Cruz, ele vai dizer, por prazeres temporários sofrem-se tormentos eternos. Algo que é necessário se falar hoje em dia. Os novícios, céu, inferno e purgatório. Quando nós morremos, vamos para diante de Deus como nós somos achados. E feliz daquele que, ao contrário desse protestante, estiver no colo de Nossa Senhora, alimentados da Eucaristia. E eu falo isso, eu não estou falando aqui que os rapazes, as moças têm que ser freira, não. Eu só estou dizendo, não coloque a tua felicidade na pessoa. Essa pessoa quer te levar para o pecado, afasta. Queira Deus, que Deus te levará para o céu. Se a tua vocação for matrimônio, Deus vai colocar uma pessoa que também tem um coração que queira a santidade. Está entendido isso? Não queira o passageiro, queira o eterno, queira Jesus. Está carente? Vá para a missa comum. Jesus não está dizendo que é Ele que dá a felicidade, é Ele que sacia a alma. Ah, eu estou carente. Aí o que a pessoa faz? Vai ouvir aquelas melancolias, né? Vocês sabem a música, né? Tantas e tantas músicas. Se ouve um sertanejo, você fala assim, não, deve ser por isso que aumenta o número de suicídio, né? Porque não é possível. Uma coisa melandrosa. Ai, meu irmão, comunga.
Você vê que a maioria dos namoros eles são levados pelo demônio mesmo. Quando você vê que eles terminam, um fica falando mal do outro, jogando indireto, os dois ouvindo música sertaneja de chifrudo, chorando. Se pelo menos uma das pessoas fosse de Deus, ia saber que tudo passa, ia continuar a vida normal, ia para diante do altar comungar a Deus. Ah, mas eu não vou ser feliz sem Ele. Então eu quero te dizer que você é um idólatra. Você está fazendo dessa pessoa um Deus. Queira a Deus. Você pode buscar em tudo que você quiser, mas se você não estiver comungando a carne do Senhor, bebendo o sangue do Senhor, você não vai ter vida em você mesmo. Você vai se agoniar. Como aquele protestante ficou agoniado. Eu estou com fome. Você pode estar com fome. E com certeza vejo muitos corações com fome e sede de Deus. Mas não vá beber na fonte de devassidão, de podridão. Sua alma só será saciada por Deus. A sua alma tem um buraco. E esse buraco só pode ser preenchido por Deus. É do tamanho de Deus. Busque a Deus. Veja, ou nós desprezamos o Senhor, abandonamos a Ele, dizendo de fato que não quer, ou muitas vezes nós comungamos e não encontramos a vida em nós mesmos, porque comungamos em pecado. São Paulo ele vai dizer: quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, examine-se a si mesmo, porque senão estará comendo e bebendo a sua própria condenação. E São Paulo vai além, ele fala: é por isso uma das razões que há muitos doentes entre vós. Ou seja, a pessoa que não adora o Senhor, ela não tem a vida dela mesma. E se ela quer insistir, com um pé dentro da igreja e outro pé fora, comungando de Jesus e depois comungando com os demônios, como vai dizer São Paulo, com os pecados, ela fica doente, porque está comungando sacrilegamente. Será que nós não somos pessoas que estão com almas doentes? Será que nós ou não comungamos o Senhor, ou será que nós não estamos comungando em pecado? Será que nós estamos de fato adorando Jesus? Ou fazendo da Santa Missa algo qualquer, algo banal? Quantos lugares os jovens pecam contra a castidade, se agarram na porta da igreja e depois vêm receber Jesus, ou recebe Jesus e depois vai se agarrar na porta da igreja? E eu falo porque eu fui um dos infelizes que fez isso. Adora tanto a Deus que tem coragem depois de sair da igreja está atracado. Que miséria é essa que nós estamos vivendo no dia de hoje? Porque nós não acreditamos e ainda comungamos em pecado e pecando com o Senhor dentro. Por isso que nós somos almas doentes. É por isso que a juventude hoje, dentro e fora da igreja, é uma juventude doente. É por isso que nós entramos para a igreja e não somos capazes de renunciar a uma maldita balada, porque nós não adoramos a Deus. Quem não adora o Santíssimo Sacramento não tem coragem de renunciar a nada. Não tem coragem de renunciar a música, não tem coragem de renunciar a balada, não tem coragem de renunciar a namorado e namorada, não tem coragem de renunciar a pecado. Porque, como vai dizer o bom Senhor Jonas Abib, no final dos tempos, quem não adorar não vai aguentar. Quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão. Se você não adorar, você não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. Porque a gente não tem a vida em nós mesmos. Nós não temos força. A nossa força vem do Santíssimo Sacramento. A nossa vida vem do Santíssimo Sacramento. Pare de procurar felicidade aonde não dá. E me desculpe, muitos de nós já ouvimos essa verdade muitas vezes. E nós não conseguimos, por quê? Porque nós não adoramos. O segredo é terço e adoração. Terço, adoração. Terço, adoração. A gente nem reza o terço e nem adora. Precisamos ser
verdadeiros adoradores. No início da minha caminhada, eu tive um sonho, em que nesse sonho eu estava num lugar, apareciam algumas pessoas possessas, e de repente eu saía correndo, ia para um lugar que tinha uma caixinha, e nessa caixinha tinha um pequeno sol brilhando. Então eu me prostrava diante daquela caixinha, obviamente era o sacrário. E quando eu me prostrava, eu era levitado, e em cima do teto havia um grande sol, e que quando os raios do sol me atingiam, todos os demônios eram repelidos. Meu irmão, quando nós adoramos o Santíssimo Sacramento, nós nos transformamos em fogo. Quando nós comungamos, nos transformamos em fogo. Santo Efrem vai dizer: quem comunga, comunga fogo. Se você quer viver a castidade, vá para diante do Senhor. Eu não consigo, vai para diante do Senhor, que esses demônios de impureza vão bater em retirada. Eu não consigo respeitar meus pais, eu não consigo viver a santidade, eu não consigo parar de xingar, eu não consigo renunciar à pornografia, eu não consigo parar de fofocar. Vai para diante do Santíssimo Sacramento e cala-te diante do Verbo, e o Verbo fará obra na tua vida. O fogo de Jesus no Santo Sacramento nos atingirá e nos santificará. E eu vejo muitas vezes, quando eu estou em luta, uma vez eu estava vendo, nossa, que luta que eu estou, e automaticamente eu lembrei desse sonho, e eu fui vendo. Quantas vezes eu adorei essa semana enquanto eu estava sendo tentado? Eu caí. Mas seja sincero, na semana que você caiu em pecado, quantos terços você rezou? Quantas vezes você visitou Jesus no Santíssimo Sacramento? Você foi para a missa e comungou? Tem quanto tempo que você não confessa? Está explicado porque caiu. Se eu não me engano, é no Evangelho de hoje mesmo que o Senhor vai falar: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero ser santo, ótimo, vai lá. Dá nem 2 passos e já cai. Nós precisamos da força do Senhor, porque não é nós que ficamos de pé, é o Senhor que fica de pé em nós. Você precisa comungar Jesus. Você precisa adorar Jesus. Uma vez ouvi um testemunho que um jovem usuário de drogas estava passando por crise de abstinência e queria droga. Então, ele, para não usar, ele tinha tido uma experiência com o Senhor. Ele correu, foi para a paróquia, se prostrou diante do Santíssimo Sacramento e falou: Jesus, eu não vou sair daqui até a vontade de usar droga passar. Meu irmão, essa pessoa tem fé em Jesus. Eles sabem quem colocou a sua confiança. Você também tem que saber que lá não é um pão, lá é o próprio Senhor. Você também tem que correr para o altar do Senhor e falar: Jesus, eu não vou sair daqui até essa vontade de trair meu esposo, trair minha esposa não passar. Eu não vou sair daqui até essa vontade de pecar contra a castidade não passar. Eu não vou sair daqui até essa vontade de usar droga passar. Eu não vou sair daqui até essa vontade de ir para a balada passar. Corra para o altar de Deus, porque o demônio já está correndo atrás de você há muito tempo. Mas você não foi feito para ele, você foi feito para Deus. Busque a Deus, corra para Deus, busque a Deus. Meu Deus do céu, como que nós podemos ser uma humanidade tão descrente? Nós vemos que não somos felizes, Deus nos chama para a felicidade, a gente não quer. A gente quer continuar comungando da podridão. Nós somos miseráveis, não somos? Como pode? Deus se entrega por nós vemos que sem Ele a gente não tem vida em nós mesmos. E quantas pessoas, por exemplo, amancebados, casais amancebados, amaziados, não casados, não querem, estão juntos há 20 anos, mas não casam, preferem viver longe da Eucaristia. Por isso nós somos infelizes, porque se a gente não comunga, como que a gente pode ter felicidade? Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não encontrará a vida em si mesmo. E Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: se o demônio te consegue afastar da Eucaristia, ele conseguiu tudo. O que ele quer te fazer? Você não comunga?
São João da Cruz, ele vai dizer que o demônio teme algo unido a Deus como ao próprio Deus. Mas a gente prefere ser unido carnalmente, com o pecado, com o baseado, com a bebida. E nós temos o próprio Deus para nos unir. Santo Agostinho, ele também diz, né? Se você é triste, o teu pecado é a causa da tua tristeza. Será que nós não estamos longe do Senhor e precisamos comungar o Senhor? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Repito, quem quer ir para o céu? Algumas pessoas já entraram em dúvida, né? Então entrando que meu irmão, só tem dois caminhos, ou é céu ou inferno, né? A glória é com Deus ou padecimento no capiroto. Vou perguntar de novo, ó, uma segunda chance, né? Igual o bom ladrão lá na cruz, teve a segunda chance, presta atenção. Quem é que quer ir para o céu? Muito bem. Minha irmã, tu não precisa não. Só ficou ela, enfim. Se nós queremos ir para o céu, Jesus está dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, o que é que nós temos que fazer? Comer e beber o corpo e o sangue de Jesus. Quando o Gleidson fala que um protestante ele não vai para o céu sem se converter, causa impacto em nós. Mas Jesus está dizendo que vai ter a vida eterna quem comer o corpo e o sangue dele. Claro, eu estou entrando aqui porque a conversão ela pode se dar num segundo no momento da morte, como aquele homem que eu citei, que no momento da morte ele se viu sem mãe e com fome. Mas nós devemos compreender isso, que para entrar no reino dos céus devemos nos alimentar de Cristo, e de uma maneira mística, eu não sei como é que é. Quem se arrepender vai de uma forma comungar do Senhor, mas nós precisamos comungar da vida eterna desde já. Precisamos comungar do Senhor, do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, para termos a vida eterna. Me perdoe, muitas vezes eu elevo a voz, mas para o Santíssimo eu tenho que elevar a voz para pregar com maior ardor, porque nós estamos pregando de maneira muito tíbia com Jesus. O Jesus é o próprio fogo no altar, é o próprio fogo eucarístico a nos queimar, a nos incendiar. E nós pregamos, é a partilha do pão. Porque não, é o próprio Deus. Você diante do sacrário é diante do trono de Deus. E ali nós temos a vida eterna. Jesus se queixava para Santa Faustina, dizendo que uma das dores do coração dele é que as pessoas iam comungar ele como se ele fosse uma coisa morta. Quando nós comungamos, nós estamos comungando um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que se encarnou e que se fez pão, que se fez alimento do meu corpo e da minha alma. Jesus Cristo, a carne dele é verdadeira comida, é verdadeira bebida, como ele vai dizer na sequência do Evangelho. Você tem que entender que o que é celebrado na Santa Missa não é um teatro, é a celebração da paixão do Senhor. O catecismo da Igreja Católica vai dizer claro que o que acontece na missa é o mesmo que aconteceu no Calvário, é a mesma paixão. E daí nós temos o bendito fruto que pendeu da árvore da cruz, Jesus. Você precisa adorar este amado. Me perdoe, muitas vezes nós temos parentes protestantes que não creem, a gente fica com respeito humano. Mas se você ama esse teu parente, você no mínimo deveria rezar para que ele se convertesse à fé católica. Não só porque Jesus disse que quem comer a carne dele e beber o sangue dele vai ter a vida eterna, a garantia da salvação é o Santíssimo Sacramento. Se você olhar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 15,
Quando Jesus ele vai instituir a Eucaristia, ele vai falar para os apóstolos: desejei ardentemente tomar essa ceia convosco. Compreendem? Desejei ardentemente cear convosco. Meu irmão, o Senhor deseja ardentemente que você comungue. O Senhor instituiu a Eucaristia porque Ele deseja que você o comungue ardentemente. E Ele deseja ardentemente que esse teu parente protestante, esse teu amigo, sei lá quem, o comungue. Então, se a gente fica com medo, a gente não fala de Jesus, a gente não fala do Santíssimo Sacramento, a gente tem medo de ofender. Não vou compartilhar a foto do Santíssimo Sacramento na minha rede social, porque eu tenho muitos amigos protestantes, eu não quero ofender. Você é que está ofendendo a Deus, porque Jesus disse: desejo ardentemente tomar essa ceia convosco. Jesus está dizendo: eu desejo ardentemente que você coma a minha carne, meu filho. Eu desejo ardentemente que essa pessoa beba o meu sangue, meu filho. E a gente impede que as pessoas cheguem ao Santo Sacramento. Então tem que falar com ardor, tem que falar a fé que você crê. Eu creio, eu sou da igreja do Santíssimo Sacramento. Eu sou da igreja do corpo e do sangue do Senhor. Eu não sou da igreja do pãozinho da padaria com suco Dolly. Eu sou da igreja do corpo e do sangue do Senhor. E aí fica a moda agora de pastor entre aspas, postando foto com pão na mão e um copinho desses de café com suco. É por isso que muda de igreja para igreja, sabe por quê? Porque muda de igreja, encontrou a vida nele mesmo, porque a vida está no Santíssimo Sacramento. Vai para a Universal, vai para a Mundial, vai para a Assembleia, é a mesma coisa. Vai ter a ceia do mesmo jeito. Você come pão, bebe suco, não encontra vida. E se você oculta a verdade do Santíssimo Sacramento, não pode. E se você oculta a verdade do Santíssimo Sacramento por respeito humano, você está faltando com a caridade para com Deus, que desejou ardentemente que Ele fosse o alimento dessa pessoa, e você falta com a caridade com o teu irmão, porque você não está dando aquilo que vai dar o sentido para a vida dela. Está entendendo? Jesus instituiu a Eucaristia. Está na Sagrada Escritura. Jesus tomou o pão e disse: isto é a minha carne, que é dada por vós. Tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós. Jesus não disse: faz de conta. Jesus não disse: olha, significa. Mas Jesus disse: isso é a minha carne, isto é o meu sangue. E há 2000 anos a igreja tem celebrado o santo sacrifício da missa. E o que seria de nós sem o santo sacrifício da missa, que tem aplacado a ira de Deus? E Deus tem te dado a graça de comungar. Deus tem te dado a graça de ter a vida, e nós calcamos essa vida aos pés. Você precisa ser um adorador, porque você está diante de um mistério. Você está diante do Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Você está diante de Jesus, verdadeiramente Jesus. Você tem que rasgar o teu coração diante de Deus. Como assim? Como que um Deus se faz carne e se faz presença aqui? Um Deus que eu posso tocar, um Deus que eu posso comungar, um Deus que me alimenta. Tua alma com certeza tem ansiado. Mate esse teu anseio no único que pode saciar a tua alma. E Jesus prossegue: pois a minha carne é verdadeiramente comida
e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quer uma prova disso? Beata Alexandrina estava no quarto andar de sua casa, entrou com os meliantes para abusar sexualmente. Ela já tinha uma doença na coluna, se jogou, ficou deficiente numa cama durante 9 anos. E durante 9 anos ela só comeu o corpo e bebeu o sangue do Senhor. Ela não comia arroz, nem feijão, nem batata frita, não ia para o McDonald's. Ela só comia a Eucaristia. 9 anos, isso é impossível. Impossível para você que é um ateu. Para nós que somos católicos não, porque Jesus disse: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é uma verdadeiramente bebida. E Jesus fez isso a alguns santos, permitiu que passasse anos se alimentando só da Eucaristia, para provar para mim e para você que nós devemos ir para este altar, porque aqui nós comungamos a vida, o verdadeiro alimento. Que falte alimento, que falte tudo, mas não falte a Eucaristia. Marta Ruban foi uma outra também. Vi alguns olhares espantados com a Beata Alexandrina. Marta Ruban passou 40 anos se alimentando da Eucaristia, também prostrada na cama. Olha as belezas da igreja que nós desconhecemos. Quando você chegou aqui hoje, você se sentiu infeliz? Está aqui o motivo da nossa infelicidade. Procure um sacerdote, confesse todos os seus pecados, participe da Santa Missa e comungue, que você verá que ali está a verdadeira felicidade. Jesus. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja a profundidade dessa palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, Ele desposa a humanidade. Quando nós comemos a carne de Jesus, nós nos transformamos em almas esposas. União. Quando Jesus está falando do sacramento do matrimônio, o que ele fala? O que Deus uniu, o homem não separa. Por isso que às vezes, diante das minhas misérias, quando eu comungo, eu falo: Jesus, o Senhor falou que o que Deus uniu, o homem não separa. O Senhor também disse que quem come a tua carne e bebe o teu sangue, o Senhor permanece em mim e eu dele. É uma só coisa, então não separa nunca de mim. Você tem que fazer algo, uma oração semelhante. Quando você comunga Jesus, Jesus é todo teu e você é todo dele. Santos da igreja comungavam e se abraçavam e falavam: Jesus, agora eu sou só teu, eu só sou tua e tu és só meu. Jesus te ama de uma maneira pessoal. Ele não ama só a todos nós, Ele ama você. Ele ama você. E Ele se entrega na Santa Missa por você. E Ele quer se fazer um com você. Ele não é um Deus que vem e se encarnou, mas é um Deus que quer se fazer um comigo e contigo. E quantas vezes nós não damos valor a isso? A carne de Jesus na nossa carne, o sangue de Jesus no nosso sangue. O católico deve aprender isso. Porque tantas pessoas carentes, tantas pessoas nos pecados. Às vezes a gente encontra pessoas acostumadas no pecado, já doentes mesmo, por causa de vícios no pecado, e não consegue vencer. Mas aqui está o segredo: comungue, confesse o teu pecado arrependido e comungue, porque a carne de Jesus, ela regenera.
A carne de Jesus regenera a nossa carne. A carne santa de Jesus regenera, cura e transforma a nossa carne doente. Existem alguns órgãos do corpo humano que regeneram. O fígado, por exemplo, ele regenera. Quando vai fazer doação de fígado, tira só um pedaço do fígado da pessoa boa e coloca na pessoa e ele cresce depois. Assim é a carne do Senhor. Se a tua carne está maculada, manchada, doente pelo pecado, confesse os teus pecados para o sacerdote e coma a carne de Jesus, que ela regenerará a tua carne, purificará o teu sangue, santificará o teu corpo e a tua alma. Você precisa adorar o Senhor. Você precisa adorar o Santíssimo Sacramento do altar. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão viverá eternamente. Nós precisamos entrar para este exército de adoradores. O amado quer ser adorado. O amado quer ser adorado. Vou até contar algo aqui que talvez o pessoal não goste, mas o pessoal que organizou o encontro, eles conseguiram dinheiro para organizar e por sinal pedir, né? Eu pedi o dinheiro para custear, não foi? Foi por sinal. Vem aqui, Lineker, por favor. Levanta aqui. Lineker chegar e falar. Pedi dinheiro para uma missão mariana. Que a gente Falava que sei lá, precisava de dinheiro para fazer uma obra em nossa paróquia mariana. uma criatura dessa chega no sinal e fala: eu preciso. Uma criatura dessa chega no sinal e fala: eu preciso de dinheiro para realizar um encontro. As pessoas dão, não deram? Por que o próprio Deus fala: eu quero ser amado e adorado, e a gente deve amar e adorar? Por que nós atendemos o pedido de um homem? Olha só, um homem está pedindo dinheiro no sinal para organizar um encontro. E o pessoal deu. Mas Deus nos pede para amá-lo acima de todas as coisas. Por que a gente não atende o pedido de Deus? O Lineker é maior que Deus. Nada é maior do que Deus. Mas então por que Deus vem com os apelos de amor dele e a gente não responde? É tão fácil responder aos apelos do mundo. 2 horas de futebol é tranquilo, meia hora adorando o Santíssimo Sacramento. Deus que me livre. Por quê? Nós precisamos ser adoradores. Quem não adorar não vai aguentar a barra. Se você não adorar o Santíssimo Sacramento, quando começarem a invadir as igrejas, você vai aguentar? Você vai deixar o seu pescoço ser cortado por Jesus? Muitos dos discípulos aqui acharam escandaloso a pregação de Jesus, dar a própria carne para comer. Salvou. Foram embora e Jesus pergunta para Pedro: vós, eu vou embora? Pedro fala: que iremos, só que tens falado de Deus. A quem que você vai levar? Quem tem palavra de vida eterna para você? Alguém pode te prometer e te dar a felicidade? Prometer as pessoas podem. Agora alguém pode te dar a vida eterna, a felicidade? Você tem. E veja, você precisa ter um coração adorador.
Você precisa responder aos apelos de Deus no teu coração. Os santos, eles só foram santos porque foram unidos a Jesus no Santíssimo Sacramento. Olha o que fala a Santa Faustina. Algo maravilhoso que ela fala. Ela diz assim: encontro-me tão fraca que se não fosse a Santa Comunhão, eu estaria caindo continuamente. A única coisa que me sustenta é a Santa Comunhão. Dela tiro forças, nela está o meu vigor. Tenho medo da vida nos dias em que não recebo a Santa Comunhão. Antes de concluir o que ela fala, Santa Faustina, ordinariamente, a não ser quando aconteceu alguma coisa, ela comungava todo dia. E ela dizia que no dia que ela não comungava, ela tinha medo da vida, ela tinha medo de si mesma. Como que tem gente que passa 10 anos, 20 anos sem comungar? Eu conheço casos de gente católica, catequista, que simplesmente casa no civil no início do ano, para casar no religioso no final do ano, quem sabe, e já morando junto, passar no mínimo 6 meses sem a Eucaristia. Santa Faustina tinha medo dela mesma no dia que ela não comungava. E nós achamos normal passar 6 meses em pecado. Você sabe se durante esses 6 meses você não morre? Lembre-se do que Santa Teresinha disse: se o demônio te afasta da Eucaristia, ele conseguiu tudo. E Santa Faustina continua: tenho medo de mim mesma. Jesus oculto na hóstia é tudo para mim. Do sacrário tiro força, vigor, coragem e luz. Aí busco alívio nos momentos de aflição. Eu não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia no coração. Alguns acham que podem dar glória a Deus sem comungar. Santa Faustina está dizendo: eu não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia no meu coração. Você precisa passar a ter um amor pelo Senhor, visitá-lo. Nós não estamos falando de um Deus que põe barreiras. Ele tanto é um Deus que não põe barreiras, que Ele se faz presente, continua presente. E olha o que Jesus fala para Santa Faustina. Está lá no diário, no número 1485, quem quiser ler depois. Jesus fala assim para ela: para ti fundei o trono da misericórdia na terra. Esse trono é o sacrário, e dele desejo descer ao teu coração. Repara que não me cerquei de séquito nem de guardas. Tens acesso a mim a todo momento. A qualquer hora do dia quero falar contigo e desejo conceder-te graças. Meu Deus do céu, você está vendo algum guarda ali? Ali é a porta do sacrário. Não conheço todos. Se tem alguém aqui que não é católico, quase não vem, ali está o trono de Deus, ali não Deus está. E não tem guarda, não tem ninguém que te impede. Ali está aberto. Quem quiser entrar, entra. Não tem ninguém para nos impedir de adorar Jesus. Não tem anjo, não tem polícia. São Padre Pio de Petrolina dizia: se soubesses o que é a Santa Missa, colocarias guardas na igreja para conter a multidão. Mas não guardas para impedir de adorar, mas para conter a multidão. Quantos são os adoradores hoje? Jesus não coloca impedimento, barreiras, guardas. O caminho está livre para chegarmos ao Santíssimo Sacramento. E por que nós não vamos? Anderson, reza por mim, eu quero receber uma graça. São João Bosco diz: quereis receber muitas graças, visitar Jesus no Santíssimo Sacramento muitas vezes. Então não vem para mim, vai para Jesus. Claro, nós rezamos, mas vê como é que é a mentalidade. Nós não procuramos o autor das graças.
Nós procuramos alguém que reza, alguém que faz uma oração bonita, alguém que tem um dom sim, bendito seja Deus, porque é dom de Deus. Vamos lá, adorar. Nenhuma cura, nenhuma coisa extraordinária tem sentido se após essa cura eu não me direcionar para o amor dela, Jesus. Você precisa adorar Jesus. Não é só o amado que quer se adorar. Você necessita amar este amado. Pois sem este amor você não será feliz. Ali está o trono da misericórdia, o sacrário, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E nós fazemos pouco caso dele. Uma vez Jesus, num convento, Santa Faustina ouviu do Senhor que quando faltou uma hóstia para uma irmã e para ter que buscar fora, Jesus falou para Faustina que ele fez aquilo de propósito, porque abominava entrar naquele coração, que era um coração que não amava. Como será que é o nosso coração nos aproximar do Senhor? Eu não estou dizendo que nós devemos ser anjos, nós devemos querer a santidade, nós devemos querer confessar, nos emendar, buscar aquele que é, porque nós não somos nada. E nós comungamos Jesus como se Jesus fosse nada, como se fosse um mero pedaço de pão, como se fosse uma coisinha, o momento da missa. Como é que Jesus está sendo recebido no teu coração? Antes de eu falar isso, veja, quando o anjo de Portugal aparece e ensina aquela oração que foi citada, de uma outra oportunidade, ele aparece e com o cálice e a hóstia da comunhão para Lúcia, para Jacinta e Francisco, e ensina essa oração para eles. Nós devemos rezar e com dor essa oração. Muitas vezes eu mesmo rezo com certa indiferença, mas nós devemos rezar com dor, porque Deus teve que enviar um anjo para nos ensinar essa oração aqui, de reparação. O anjo falou, ao dar a comunhão, ensinou essa oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E depois que ele ensinou essa oração, que ele foi dar a comunhão para os pastorinhos, o anjo falou assim, o sacerdote fala para nós, né? Ou o ministro, corpo de Cristo, não é? O anjo falou assim, tomai e recebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, reparai seus crimes e consolai o vosso Deus. Se você quer ser o devoto de Nossa Senhora, se consagrar a ela, ser um fiel escravo dela, você tem que reparar o coração. O corpo de Deus, que já estará exposto para adorarmos, está sendo violentamente ultrajado. Estão pisando em Jesus literalmente. E não pense que é só lá no Oriente Médio, a perseguição já chegou aqui. Uma mulher entra na igreja lá em São Paulo, pega a comunhão e dá para um cachorro, e tem a foto da infeliz dando comunhão para um cachorro. A carne de Jesus, entregando Deus para um cachorro. A última agora que ficou popular na rede, não sei se foi em Minas Gerais, aliás, foi em Osasco. Em Osasco, região metropolitana de São Paulo, um infeliz entrou na igreja, profanou o sacrário e jogou as hóstias no chão da igreja. Quem não adorar não vai aguentar.
O mundo é anticatólico. Os protestantes doentes, radicais islâmicos, ateus, maçons, todos odeiam a Deus e querem destruir tudo que é sagrado da igreja. Em Natal entraram na igreja do padroeiro, quebraram a imagem de Santo Expedito, quebraram tudo. Estão pisando naquilo que é sagrado para nós. Estão roubando Jesus das igrejas, vendendo para as seitas. Jesus está sendo horrivelmente ultrajado. E ele simplesmente pede: repara o meu coração, filho, eu estou sendo ofendido. E a gente não adora. Será que também nós não estamos sendo objetos dessa ira de Deus? Porque sinceramente, você entra na igreja, na Santa Missa, está nego mascando chiclete, está nego com o celular, no WhatsApp, no Facebook, eu sei lá o quê. Na missa, Jesus está sendo profundamente tratado. nós vamos para a igreja para adorar Jesus, não, porque depois da igreja, depois da missa, vai juntar a juventude e vai ser aquele negócio, e a pessoa que eu estou gostando está lá, aí pega, né? Você não entendeu nada do que é a salvação da alma. Você ainda está preso nas coisas terrenas. E como eu disse, fica com um, fica com outro, depois comunga normal. E na missa canta qualquer coisa, faz qualquer coisa. O amado quer ser adorado. O amado está pedindo adoração. Você precisa se entregar ao amado. Você não pode mais ter um coração indiferente para com Jesus no Santíssimo Sacramento. Você tem que dar a tua vida por Jesus. E repito aquilo que eu falei no início da pregação: se o mundo lá fora não crê, você crê. Sei lá quem foi que entrou na igreja, pegou as hóstias, jogaram no chão. Eles não creem, mas você crê, você adora e repara. Dói ver isso. Dói ver que a infeliz dá a comunhão para um cachorro e a gente não comunga. Dói saber que muitos católicos, talvez até de movimento, de pastoral, hoje não vão ir para a missa porque vão comemorar campeonato estadual. Dói. Mas não dói para mim, porque a dor maior é para o Senhor. É o Senhor que está sendo ofendido e ultrajado. Dói, sabe o quê? Quando uma professora minha de cursinho, quando eu fazia, chega e fala simplesmente: olha, quando tem jogo do Flamengo no domingo, eu vou para a missa no sábado, para ficar livre. Está ultrajando o Senhor, trocando Jesus por qualquer coisa. Você precisa entregar a tua vida para Deus. Você precisa entregar a tua vida para o Santíssimo Sacramento. E para encerrar, gostaria de ler esse pequeno trecho de novo do Evangelho. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vivo, e eu vivo pelo Pai. Também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente.
está pronto para adoração. E quando o Senhor vai ser trazido para cá para nós adorarmos, você tem que imitar a adoração dos pastorinhos de Nossa Senhora. Eles amavam tanto o Senhor, que como Nossa Senhora disse que o Beato Francisco e a Beata Jacinta iriam morrer logo, iriam para o céu. Francisco, ele não ia para a escola, ele ia para a capela e falava: não, você tem que ir para a escola. Ele: não, de que me adianta viver? Eu já vou para o céu, quero ficar com Jesus escondido, como ele falava. Meu irmão, aquelas crianças amavam tanto o Senhor, que Jacinta, quando estava de cama, doente, ela desejando ir para a missa, e não podia ir para a missa porque estava de cama. E olha que ela nem comungava, porque o direito não permitia que ela comungasse ainda. Lúcia podia, então Lúcia ia, comungava. E quando Lúcia entrava no quarto de Jacinta, ela logo perguntava: comungaste? Ela falou: sim. Ele fala: então chegue para perto de mim, que eu quero ficar perto de Jesus escondido. E reclinava a cabeça no peito da irmã Lúcia, e ali adorava o Senhor. Assim deve ser um coração adorador. Se um dia você estiver doente, não puder ir para a missa e alguém tiver comungado, ir lá, adore Jesus que está naquela pessoa. Veja a sede que tinha. Ele sabia aonde eles podiam matar a sede, aonde estava a fonte da água da vida. Era Jesus. Era Jesus. Um dia mostraram, né? Lúcia mostrou para a Jacinta uma estampa do Santíssimo Sacramento, né? Só a foto, o desenho. E Jacinta suspirou e falou: ó, como eu queria comungar. No céu não se comunga? Se no céu comungar, eu quero comungar todos os dias. Veja o amor daquela criança que só tinha comungado uma vez na vida porque o anjo deu. Porque pelo direito, ela não podia comungar pelo direito da mãe. Ela amou Jesus. Se entregou completamente. E nós podemos fazer assim. Ela não podia comungar. Nós podemos, talvez a maioria de nós pode até todo dia. É verdade? Eu estou dizendo que todos têm que ir todo dia. Mas aqueles que podem devem sim todo dia. Porque pela comunhão é uma das formas que nós recebemos. Mas pelo menos todos os domingos nós comemos. Já assim não podia comungar todo dia. Só um adorador, eu quero ser Senhor, mesmo que eu venha perder tudo que possuo nessa terra. Só um adorador, eu quero ser Senhor, mesmo que eu venha perder tudo que possuo nessa terra. Quero parecer-me contigo nos mais simples gestos, revelar-te. Por isso corrija-me, modela-me, faz desta